Estamos aqui hoje reunidos para a palestra Os Impactos do Coronavírus na Sociedade e no Mundo Pós-Pandemia. O palestrante é o Dr. Reis Fried. Para quem não conhece, ele é professor do nosso programa de desenvolvimento local, do mestrado e doutorado. Ele é doutor em Direito Público, mestre em Direito Público, em Direito Público pela UGF, pela UFRJ, é desembargador do Tribunal Federal Regional, aqui da 2ª Região, e também presidente do Tribunal Regional Federal. Ele é membro efetivo do Conselho da Justiça Federal, ex-membro do Ministério Público, professor titular e membro do Conselho Consultivo do Mestrado Profissional nosso, no caso, né, da Uniswan, professor emérito da Escola do Comando do Estado-Maior do Exército, professor emérito da Escola do Comando Estado-Maior do Exército, professor honoris causa da Escola de Comando Estado-Maior da Aeronáutica, professor de Direito Constitucional da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, onde eu também estudei, professor adjunto da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, graduado em Ciências Jurídicas, concluiu também os bacharelados em Administração, isso que eu acho, assim, incrível na formação do professor, essa formação multi dele. Ele, além da formação em Direito, né, do bacharelado, da graduação em Direito, ele também é graduado em Administração, Engenharia, Arquitetura, Economia, além de licenciatura em Matemática, possui 62 livros publicados e 430 artigos, além de 28 condecorações civis e militares. Então, o professor muito nos honra hoje com a sua palestra. Ele, sem sombra de dúvidas, é um nome de peso no nosso curso, e hoje nós teremos a oportunidade de assistir a sua palestra e absorver um pouquinho dessa grande cultura, não só jurídica, que o professor demonstra sempre em suas palestras. Professor, então, tem a palavra, tem o seu tempo. Estamos aqui, então, agora vou desligar o meu microfone para que a gente possa ouvir o professor. Bom a palestra aí para todos, pessoal. Bom, primeiro quero agradecer a presença de todos, a generosidade aí da minha amiga Patrícia Duzek, amiga de muitos anos, e, portanto, todos esses elogios é mais pela amizade que nos une nesses anos todos do que propriamente pelo merecimento. Mas, de qualquer maneira, nós estamos atravessando algo que a humanidade já passou por diversas vezes, mas as nossas gerações, quer a nossa geração e a geração anterior, ela nunca presenciou, a não ser nos livros de história, algo semelhante ao que nós estamos passando. E por isso, talvez, o nosso, vamos dizer assim, o nosso espanto, por algo que eu insisto, não é incomum como as pessoas pensam. A humanidade passou por várias pandemias, muitas das quais bem mais graves que as atuais. Nós passamos por outros eventos traumáticos, como a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e outras guerras, revoluções. Enfim, nós passamos por muitas tempestades na nossa existência terrena, mas nós vimos tudo isso nos livros de história. E aí, evidentemente, o assombro de todos nós ao presenciarmos algo com que não sabemos lidar. Então, eu acho que é uma palestra interessante, e eu estou aberto logo a seguir da apresentação para nós tirarmos dúvidas e debatermos sobre o tema, porque, de fato, é algo que nos pegou de surpresa. Não foi algo que fosse previsível ou fosse previsto acontecer, e nenhum de nós, de fato, esperava que presenciássemos algo tão, vamos dizer assim, impactante, que, veja, em qualquer parte do globo se fala em Covid-19. Não há nenhuma parte do globo, não há nenhum continente, não há nenhum país, não há nenhuma região, não há nenhum lugar, por mais longínquo que seja, que não se fale
a palavra Covid-19. Então, isso realmente é muito impactante. Eu quero mostrar para vocês agora uma série de slides para nós, vamos dizer assim, tornarmos mais dinâmica a nossa apresentação. Eu quero dizer uma coisa muito importante. 3 eventos são muito impactantes para a humanidade: as guerras, de modo geral, as revoluções e as pandemias. Nenhuma delas modifica processos históricos. Nenhuma delas é responsável, como as pessoas imaginam, por alterar o curso da história. O que elas fazem é acelerar processos que já estão em curso. Então, eu dou aqui um exemplo. A Segunda Guerra Mundial, ela não fez com que os Estados Unidos passasse a ser a potência hegemônica. Esse processo já vinha, vamos dizer assim, sendo iniciado desde o fim da Guerra Civil Americana. Portanto, antes mesmo do início do século XX, já se vislumbrava que os Estados Unidos seria a potência hegemônica do mundo. O que a Segunda Guerra Mundial fez? Acelerou o processo. Talvez essa hegemonia americana ocorresse, se não fosse a Segunda Guerra Mundial, só nos anos 80, nos anos 90, ela foi acelerada. As revoluções, a gente imagina pela própria palavra revolução, né, no sentido de alteração do status quo, que ela tem esse poder de alterar globalmente. Isso também não é verdade. Ela acelera processos históricos em curso. Por exemplo, antes da Revolução Russa, já havia um certo declínio do colonialismo europeu. O que a Revolução Bolchevique fez? Acelerar o processo. Ou seja, fez com que muitas pessoas refletissem sobre o tema e esse processo, que eu insisto, já estava em curso, fosse acelerado. A pandemia, a mesma coisa. Nós tivemos uma pandemia que talvez tenha sido a pior da história, que foi a peste negra. Para se ter uma ideia, a peste negra dizimou 25% da população da Terra. Eu vou repetir porque o número é impactante. Nós estamos falando de 1/3 da população europeia e 1/4 da população do globo. Então, vocês imaginam como ela alterou o curso da história. E o que ela fez, dentre outras coisas? Ela acelerou o fim da Idade Média. A Idade Média ia se encerrar. Era um processo histórico que estava em curso. E a pandemia da peste negra, pelo impacto que teve no mundo, eu insisto, ela foi uma pandemia bacteriana e não viral como essa atual, são diferenças que nós depois podemos examinar, mas ela foi a maior, talvez a mais impactante de todas. Ela alterou, inclusive, pouca gente fala sobre isso, talvez seja até um tema tabu, mas ela acelerou, ou melhor, modificou o curso de crescimento da população terrestre. Eu tenho um estudo, que não vou apresentar hoje, porque não faz parte desse nosso curso, de qual seria a população do planeta Terra se não houvesse a pandemia de peste negra, por exemplo. Nós hoje estamos próximos de 8 bilhões de habitantes, e certamente, se não fosse a peste negra, nós estaríamos próximos de 12 bilhões de habitantes, o que talvez tornasse insustentável a vida na Terra, pelo menos pelos padrões que nós conhecemos. Eu não estou entrando, por favor, em juízo de valor, e nem, pelo amor de Deus, não me interpretem mal, não estou defendendo que as pandemias sejam boas ou sejam ruins, não estamos entrando em juízo de valor, estamos dando fatos históricos, fatos científicos que mostram que 3 eventos, guerras, revoluções e pandemias, aceleram processos históricos. Eu acredito que muitas perguntas podem ser formuladas sobre esse diagrama e sobre os próximos, mas eu acho que seria mais conveniente que a gente fizesse as perguntas ao final. As pessoas que desejassem anotassem as questões e a gente depois volta, inclusive, colocando na tela os diagramas e explicando melhor, caso a gente tenha alguma dúvida. Vamos passar para o próximo diagrama, que é uma rápida visualização sobre as principais pandemias de gripe da história. Eu quero perguntar o seguinte: todo mundo está vendo os slides? O Reis, talvez fosse melhor colocar no modo apresentação. Deixa eu tentar ver, porque eu sou uma Colocar pessoa em tela idosa, cheia. Com mais de 80 anos, e a pessoa com mais de 80 anos tem dificuldade, né?
Eu queria aproveitar a oportunidade aqui, já que deu uma paradinha, para registrar a presença da nossa diretora, a professora Cláudia Lopes, que também está aqui assistindo a palestra. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Que eu tô aqui com tela cheia. Tela cheia. Deixa eu ver aqui. Tela inteira? Tela inteira, no modo isso. apresentação, Tela inteira. Ver se melhorou. Mas vocês não estavam vendo, então, esse diagrama? Estamos vendo sim, estamos vendo, só que está pequeno. Se você for lá aqui no cantinho esquerdo, tem o modo gravar, o voltar, depois vem eu não sei falar o que é. É como se fosse um funilzinho, não é bem um funil, não. Uma tacinha. Obrigada. Deixa eu ver aqui. Estamos tentando aqui com alguma dificuldade. Você vê aqui, agora... Isso, agora é perfeito. Ficou bom? Melhorou. Perfeito. Então, nós estávamos falando sobre aqueles 3 eventos. Vocês já viram aquele slide, ainda que numa forma pequena, né? E agora estão vendo esse slide que eu chamei de número 1, apesar de ser o número 2, né? Em tela grande agora, não é isso? Isso. Ok. Então, você vê o seguinte, olha quantas coisas nós passamos, e algumas a nossa geração pegou, mas em função da ausência desses meios de comunicação modernos, dessas redes sociais, isso não foi tão difundido. Então, repare bem, nós tivemos a gripe asiática em 1889, 90, veja, causou 300 mil mortes. Nós tivemos a gripe espanhola. A gripe espanhola tem uma curiosidade, porque tem pessoas que foram acometidas do Covid-19, raríssimas, 2 ou 3 pessoas, que viveram essa época, que, portanto, tem mais de 100 anos de idade, né? E que foram acometidas da gripe espanhola. E, veja, a gripe espanhola infectou 25% da humanidade. Atingiu 50%. Por quê? Porque, embora não tenha infectado, atingiu economicamente, atingiu por outros meios, né? 50% da população. E vitimou, veja bem, nós não temos um número preciso, mas algo entre 20 e 100 milhões. O número mais próximo da realidade talvez seja 50 milhões de pessoas. Você imagina algo que tenha matado 50 milhões de pessoas numa época em que a população era muito menor. Para vocês terem uma ideia, a população nessa época era menor que 2 bilhões de habitantes. Hoje nós temos 4 vezes mais. Nós temos 8 bilhões de habitantes. Repare que em 57, algum de nós já era nascido, houve uma nova gripe que provocou a morte de 1 milhão de pessoas. Em 68, muitas pessoas também estavam já nascidas, nós tivemos aí cerca de 100 mil mortes. Então, nada disso é uma grande novidade, como a gente está imaginando. Se você for analisar friamente os dados, apesar de ser algo terrível, ser algo, vamos dizer, que a gente não tem nem adjetivos para frisar, ela é uma pandemia menos grave do que muitas outras pandemias pelas quais nós já passamos, né? Então, isso também tem que ficar claro para nós não termos uma dimensão, vamos dizer assim, diferente da realidade. Uma dimensão que seja ou exagerada, ou, ao contrário, subestimada. É bom que a gente tenha, de uma forma mais precisa, o que realmente está acontecendo no mundo e, obviamente, poder prever com mais precisão quais serão os impactos que essa pandemia vai ter no mundo de modo geral. Aqui é um outro diagrama, se vocês por acaso não estiverem vendo, me avisem. Fala aqui sobre a doença, no caso o vírus, e o coeficiente de letalidade. Aqui há uma importante advertência que tem que ser feita. A gente tem que ter muita precisão vocabular. Nós estamos vendo muitas notícias na internet, nos jornais, com muita ausência de precisão do vernáculo. Então, aí há uma certa confusão. Letalidade não é a mesma coisa que mortalidade.
O que é letalidade? É a capacidade que o vírus tem de ele, sozinho, por conta própria, sem outro tipo de auxílio, ou seja, sem outro tipo de doença que a pessoa possa ter, ele matar. O SARS-CoV-2, que a gente chama de Covid-19, na verdade, SARS-CoV-2 é o nome do vírus. Covid-19 não é propriamente o nome da doença, como algumas pessoas pensam. É o nome de uma síndrome. Há uma diferença técnica entre síndrome e doença. Muita gente diz assim, a Covid é doença, a Covid é síndrome. A doença é o que você vai ter em função de você ter a síndrome de Covid-19. E cada um de nós vai ter uma doença não necessariamente igual, porque ela atinge de forma diferenciada as pessoas, até porque nós somos seres singulares. Veja que a taxa de letalidade dele é 0,66, é menos que 1%. Repare que a H1N1, a gripe influenza, que nos atingiu em 2009, tem uma taxa de letalidade muito menor. Você veja, varia entre 0,01 a 0,08. Olha uma curiosidade que pouca gente sabe. A gripe H1N1 é a gripe espanhola. Você vai dizer para mim, professor, H1N1, esta que nós tomamos vacina recentemente, e foi descoberta a vacina, graças a Deus, e todos nós já fomos vacinados, e que acometeu o mundo em 2009, é exatamente a mesma que foi chamada de gripe espanhola? Sim. O que isso prova? Que o vírus não desaparece. As pessoas se tornam imunes àquele vírus, mas o vírus continua existindo. Significa que nós vamos ter outro surto daqui a 100 anos de H1N1. Só que, evidentemente, vamos estar todos imunes porque há uma vacina. O que é vacina? É a capacidade que o ser humano tem de produzir uma imunidade artificial. Se não tem vacina, a humanidade também, graças a Deus, não vai padecer, não vai desaparecer, porque ela tem uma capacidade de criar uma imunidade natural, criando com isso um conjunto de pessoas com uma imunidade que a gente chama de rebanho imunizante. Ou seja, quando muitas pessoas adquirem ou pela vacina, que é a imunidade artificial, ou quer, pelos seus meios naturais, a imunidade natural humana, você cria um contingente populacional que está imune àquele vírus. Então, a capacidade de contágio começa a cair. E, com isso, aquela famosa curva, que é a curva de Gauss, ela começa a declinar. Por isso que alguns países que, no início da pandemia, admitiram utilizar uma estratégia que alguns acharam suicida, mas a Suécia foi um dos países que utilizou essa estratégia, que é a chamada estratégia do rebanho imunizante. Ou seja, deixar as pessoas se contaminarem, aquelas que, contaminadas, tivessem algum tipo de sintomologia, ou seja, a doença, não a síndrome. A Covid-19 elas vão ter, mas podem não ter nenhuma doença. É aí tratar aquelas que têm a doença, as que não têm não precisam ser tratadas, e com isso você aumentar a velocidade de criação do rebanho imunizante. É claro que essa é uma estratégia antiga, muito conhecida, extremamente perigosa, porque ela pode colapsar o sistema de saúde caso ele seja um vírus que crie doenças que sejam mortais, como é o caso do SARS-CoV-2, né, da Covid-19. Agora, repare uma curiosidade, o ebola tem um coeficiente de letalidade de 50%. Significa que a cada 2 pessoas que contraem o ebola, uma vai morrer. O MERS, que aconteceu entre 2012 e existe até hoje, é o segundo tipo de coronavírus. Ele tem uma taxa de letalidade altíssima, que chega a quase 40%. E o primeiro coronavírus, que é transmitido entre humanos, que é o SARS-CoV-1, que é de 2002, tem 15%. Então, repare que o atual tem uma taxa de letalidade muito menor. Aí vocês vão perguntar para mim, ele, portanto, é menos perigoso? Não, não. Porque o perigo do vírus não está na taxa de letalidade apenas, está no conjunto de fatores que se somam. Então, eu tenho que somar a taxa de letalidade dele, que é baixa, mais a capacidade dele de infecção, ou seja, a taxa de infecção dele, que é altíssima. Vou dizer para vocês a taxa de infecção dele. Ele infecta, em média, 3 pessoas. Ou seja, a cada uma infectada, ela é capaz de transmitir para as outras 3.
Para vocês terem uma ideia, eu acho que eu tenho isso no próximo slide. Eu vou voltar aqui, que eu não tenho no próximo slide. A taxa de transmissão do H1N1 é 1,2. 1,2. Para cada uma pessoa, eu consigo infectar 1,2 pessoa. Então, ela tem uma capacidade de transmissão muito baixa. Então, se você somar os dois fatores, você vai perceber que, às vezes, um coeficiente de letalidade com uma transmissibilidade maior, ele torna o vírus mais perigoso do que aquele com uma taxa mais baixa. O ebola, vocês estão vendo aí, a letalidade é 50%. Mas a capacidade de transmissão dele é muito mais baixa. Então, com isso, ele não é tão perigoso. Portanto, ele pode ser contido. Ele não vai ser transmitido para muitas pessoas. Não sei se isso ficou claro, mas, de qualquer maneira, nas perguntas, a gente vai tirar dúvida. Mais uma vez, eu pergunto, todos estão vendo os slides? Sim, sim. Isso é importante. Agora, vamos falar aqui um pouquinho sobre a diferença de letalidade entre faixas etárias. Porque, veja, que quando a gente fala que a taxa é 0,66, é uma média. Então, para menos de 49 anos, ela é minúscula, é 0,003. Acima de 80 anos, ela chega próximo de 10%. Então, nós também temos que ver que isso não é uma ciência exata. Então, nós estamos falando com médias e utilizamos, obviamente, equações matemáticas para calcularmos essas médias, que, evidentemente, são aproximadas. Aqui é um diagrama, mais ou menos, das ondas que criam a mortalidade. Repare que a mortalidade, que não é a mesma coisa que letalidade, na Itália foi em torno de 10%. Na China, nós não temos certeza, porque os dados lá, evidentemente, não são tão transparentes quanto os países democráticos. Lá se estima em 4%. Nos Estados Unidos, na faixa de 6%. No Brasil, bem menos do que isso, talvez na faixa de 1 a 2%. Mas isso vem em ondas. Então, a primeira onda qual é? É a mortalidade imediata. Está associada a doenças crônicas, ou seja, a morbidades. Qual é a segunda onda? O impacto na redistribuição ou na restrição de recursos para casos urgentes. Ou seja, eu tenho pessoas com outras doenças que eu não vou poder atender. Então, eu vou ter uma segunda onda. A terceira onda qual é? É o impacto na interrupção de tratamento de doenças crônicas. Então, eu vou ter muitas mortes que não são diretamente causadas pela Covid-19, mas que são indiretamente causadas por ela, porque eu não vou permitir a continuação de tratamento de doenças crônicas e eu vou ter também essas mortes. E qual é a quarta onda? Traumas psíquicos, distúrbios mentais e danos econômicos. Então, essa soma de fatores das três ondas associada à primeira onda é que cria a chamada taxa de mortalidade. Então, a pandemia de Covid-19 tem 4 ondas que se somam para criar o índice de mortalidade, que é muito superior, portanto, ao índice de letalidade do vírus. Aí não sei se ficou claro essa diferença de 0,66, que é a média, para a média mundial de mortalidade, que está na faixa de 5%. Ou seja, estamos falando de algo 6 a 7 vezes maior de mortalidade em relação à capacidade de letalidade do próprio vírus. Aqui também, vamos falar um pouquinho de quarentena. Quarentena é a mesma coisa que isolamento, mas não é a mesma coisa que distanciamento. Quando você fala em distanciamento social, você está dizendo que as pessoas estão convivendo, mas estão convivendo com alguma distância entre si. Seja uma distância medida em metros, olha, eu estou a 5 metros de uma pessoa, ou seja uma distância por uma barreira física, por exemplo, o uso de uma máscara. Então, distanciamento social nada tem a ver, ou pouco tem a ver, com quarentena, que é uma forma de isolamento. Quando eu quarenteno, eu isolo, eu não permito contato entre as pessoas. Existem 2 tipos básicos de quarentena. A total, que é como o nome diz. Eu pego uma pessoa, tranco ela em algum lugar, e ela não tem contato nenhum com ninguém. Então, ela é total. Ou seja, ela é uma quarentena utópica. Ela existe apenas nos livros, porque ela seria impossível. A pessoa simplesmente morreria de fome.
porque ela não poderia ter nenhum tipo de contato humano de qualquer natureza. E existem as quarentenas que a gente chama de parciais ou seletivas. E aí há vários tipos. E 3 são classificadas pelo grau de abrangência, pelo grau de restrição e pelo grau de amplitude. Então, veja bem, a primeira forma de quarentena parcial é o chamado isolamento de abrangência, que pode ser vertical ou horizontal. É isso aí que todo mundo fala. Ah, eu prefiro a quarentena vertical, eu prefiro a quarentena horizontal. Nós estamos falando de uma quarentena que é parcial, portanto, ela é seletiva, sob o ponto de vista da sua abrangência. Mas eu posso ter também uma quarentena parcial vista sob uma outra ótica. Que ótica é essa? Sobre o grau ou tipo de restrição, se ela é ativa ou se ela é passiva, ou se ela é de supressão ou de mitigação. Esta quarentena, que alguns autores chamam de quarentena inteligente. Por quê? Porque eu isolo a população infectada. Então, é isolamento ativo. O que é ativo? Eu isolo aqueles que podem transmitir o vírus. Só aqueles que estão contaminados. E, portanto, eu vou o quê? Suprimir os vetores. Por isso que é chamada quarentena de supressão. Eu suprimo quem é que pode contaminar outra pessoa. É uma quarentena inteligentíssima. Aí você vai dizer assim, por que não é adotada no mundo todo? Porque há uma dificuldade de identificar, obviamente, quem está infectado ou quem não está. Então, se eu consigo fazer isso com testagens massivas e testagens toda semana, porque não adianta testar a pessoa uma vez. Eu tenho que testar a mesma pessoa uma vez por semana. Isso tem um custo, você imagina, financeiro e de logística gigantesco. Mas se eu conseguisse fazer isso, quem mais se aproximou de fazer isso, não conseguiu, mas mais se aproximou foi a Nova Zelândia e a Coreia do Sul. Aí eu consigo fazer o que a gente chama de quarentena inteligente, que é isolar a população infectada e permitir que a população saudável continue a sua vida normal, porque não há nenhum problema de aglomeração. Isso é uma outra lenda. Ah, eu vou dar uma festa com 50 mil pessoas, isso vai ser um problema. Não é problema nenhum. Se eu tiver certeza que as 50 mil pessoas, que as 100 mil pessoas, seja o número que for, não tiver nenhum infectado. Então, se eu conseguir fazer uma quarentena de supressão, o isolamento ativo, eu posso fazer com que não precise nem de distanciamento social. Eu insisto, isso é algo muito difícil e complexo de ser feito. Nenhum país conseguiu fazer isso de forma completa, e os países que mais se aproximaram dessa estratégia foi a Coreia do Sul, Singapura e Nova Zelândia. Países relativamente pequenos. Coreia do Sul não é tão pequeno, mas certamente Singapura é um país muito pequeno e Nova Zelândia é uma ilha. E, finalmente, há o isolamento de amplitude, que pode ser severo ou brando. Por exemplo, a discussão hoje é abrandar a quarentena. E uma das formas de abrandar a quarentena, a forma mais branda de quarentena, é aquela que você desaparece com o isolamento e cria apenas o distanciamento social. Insisto, distanciamento social não é a mesma coisa que quarentena. Mas o grau mínimo de quarentena, o que tende a 0, se aproxima do que a gente chama de isolamento social. Depois vamos tirar dúvidas, tá? Porque eu acho que são muitas questões técnicas e que podem ter muitas dúvidas. Aqui é um gráfico, como vocês sabem, eu sou matemático, né? Matemático adora gráficos, né? Mais ou menos do impacto em relação ao tempo. Você repare que eu não dimensionei o tempo. Eu apenas fiz, na horizontal, uma linha temporal, para dizer que quanto maior o tempo, mas ninguém sabe se isso é um mês, se são 2 meses, se é um ano, isso ninguém tem como precisar. Quanto maior o tempo, maior o grau de danos à economia. Então é óbvio que a quarentena total, com o tempo, ela vai chegar a 100% de dano à economia, ela vai destruir completamente a economia. Por isso, ela é uma quarentena que ninguém nunca cogitou. Quando se fala quarentena total nos noticiários, as pessoas não estão falando da quarentena total verdadeira, e sim uma quarentena parcial mais severa, porque ela levaria ao fim da humanidade. E ninguém nunca pensou nessa hipótese. Aqui está em vermelho a quarentena severa. E como o nome diz, por ser severa, ela vai ter danos à economia, e se ela continuar e persistir por um tempo longo, também vai chegar a 100%, mas numa curva mais branda.
E aí nós estamos vendo todos os tipos. Qual é a melhor quarentena? Essa que vocês estão vendo pontilhada, a quarentena parcial ativa, aquela de isolamento de supressão. Aquela causa pouquíssimos danos à economia. Por quê? Porque eu só vou isolar as pessoas infectadas. Só as pessoas infectadas deixarão de trabalhar. Só as pessoas infectadas deixarão de produzir. E mesmo assim poderão produzir em casa, eventualmente. Então o dano à economia é mínimo. Por isso que muitos países tentaram, eu insisto, nenhum conseguiu um êxito completo nisso, de tentar fazer esse tipo de quarentena de supressão. Aqui é um quadro comparativo de movimentos nas ruas versus número de casos de mortos. Isso é para mostrar, esse gráfico está um pouco difícil de nós examinarmos, para mostrar que não existe propriamente uma identidade perfeita da quarentena em relação ao número de mortos, etc. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, assim como certos medicamentos, como a chamada hidroxicloroquina, não tem o que as pessoas chamam de comprovação científica, a quarentena também não tem comprovação científica que funcione. É uma coisa engraçada que a mídia fala muito desse medicamento, hidroxicloroquina, e falou que ele não tem comprovação científica. É fato, realmente não tem. Mas ninguém levantou a lebre de que a quarentena também não tem nenhuma comprovação científica. Agora, não ter comprovação científica não significa dizer que não funciona. Por quê? Porque existem muitos métodos para você verificar se algo funciona ou não. E um método mais simples é um método observacional. Eu observo e tiro conclusões. Então, por exemplo, no caso da hidroxicloroquina, que não se confunde com cloroquina, houve observação do emprego e muitos médicos que utilizaram a droga observaram que ela funcionou. Então, não tem comprovação científica, por quê? Porque eu não tenho uma forma de medição, que é a chamada forma de ouro, que é aquela forma consagrada pela comunidade científica, que são testes randomizados, ou seja, testes que eu faço com que um grupo utilize a droga, outro grupo não utilize, nas mesmas condições, e possa comparar. Isso não pode ser feito no meio de uma pandemia, porque você imagine, eu tenho uma droga que funcione, e eu digo assim, olha, eu, para ter um teste randomizado e comprovação científica, não vou usar em você essa droga e vou usar no seu vizinho, para eu poder ter essa comparação. Aí vamos supor que a droga funcione, eu vou matar um em detrimento do outro. Isso é impossível. Repare uma coisa, uma curiosidade histórica. O primeiro teste randomizado do mundo, que se tem notícia, a primeira experiência de comprovação científica através do teste de ouro, que são os testes randomizados, foram feitos em navios, quando se descobriu que uma doença matava muitos marinheiros. E se descobriu depois, por testes randomizados, por comprovação científica, era a falta de vitamina C. Como é que foi feito isso? Como a vida do marinheiro não valia nada, o médico do navio separou em 2 grupos e deu frutas cítricas, portanto, com vitamina C para um grupo e não deu para o outro. Mas a vida humana não valia nada naquele tempo. Então, as pessoas dizem assim, bom, se esse grupo aqui que não recebeu morreu, ótimo, morreu em nome da ciência. Isso hoje seria impossível de ser feito. Então, quando as pessoas dizem assim, nós precisamos mais testes de certos medicamentos, eu digo, precisamos sim, mas como fazer os testes com o chamado padrão ouro? O padrão ouro são os testes randomizados. Como fazer isso no meio de uma pandemia? É impossível. Mas aqui mostra, por exemplo, que a quarentena, que é onde eu queria chegar, também não tem comprovação científica que funcione. Repare que em Nova York existe uma estatística estarrecedora. 66% das pessoas contaminadas estavam quarentenadas. Repare bem o que eu disse. Nova York fez um levantamento e 66% das pessoas que foram infectadas, que foram para o hospital e que tiveram algum tipo de complicação, estavam quarentenadas. Não estavam fora do isolamento. Isso vai fazer com que a gente tenha dúvida sobre o como funciona a quarentena. Óbvio que a quarentena total funciona, é utópico. E óbvio que a quarentena de supressão funciona. Mas nós estamos falando das quarentenas que foram aplicadas, que não é nenhuma nem a outra. O próximo gráfico aqui é a diferença entre eficácia, eficiência e efetividade.
Porque você diz assim, eu tenho um fármaco, né? Eu tenho um remédio, eu tenho uma droga. Ela precisa mostrar eficácia. Não. Ela precisa mostrar mais do que eficácia. Ela precisa mostrar efetividade, que é mais do que eficiência. Então, repare bem, o que é eficácia? É a obtenção de resultados através da ênfase nos próprios objetivos a serem alcançados. Significa que eu busco um resultado planejado. Por exemplo, a cura. É um conceito que tem um cunho digital, verificável, observável. Não necessariamente comprovado cientificamente, mas observável. E significa simplesmente constata-se haver ou não eficácia. Eu vejo, dei a droga, funcionou, eficaz. O que é eficiência? É a obtenção de resultado através da ênfase na economicidade, incluindo a relação de salvaguarda entre os recursos disponíveis e o cumprimento que o novo medicamento comprovadamente realiza. Significa executar bem o que a droga se propõe, e não executar de qualquer maneira. Bem executar o que a droga se propõe, mas com riscos mínimos. Veja que na eficácia eu assumo mais riscos. E o que é a efetividade? É a obtenção de resultado através da ênfase na percepção do idealizador do fármaco. Quer dizer, eu idealizei uma droga e disse, essa droga vai funcionar para isso. E aí eu vou verificar se ela realmente funciona para isso naqueles parâmetros estabelecidos. Então, isso transcende a simples eficácia e também transcende a economicidade. E vai fazer com que a droga seja efetiva. É uma percepção subjetiva. Repare que a percepção da eficácia e da eficiência são sempre objetivas. A percepção da efetividade é subjetiva, ou seja, a comunidade científica, os seres humanos, subjetivamente, individualmente ou coletivamente, vão dizer, isto é efetivo. Não temos nenhuma droga no mundo que seja efetiva contra o Covid-19. Temos dúvidas se existem drogas eficazes. Por observação, percebemos que algumas drogas são eficazes. Agora, drogas geram efeitos colaterais? Leia com atenção. Eu li parte da bula e tenho que concordar com eles. Eles estão certos. Vejam, esse medicamento pode causar distúrbios cardíacos, choque anafilático, que pode se tornar grave e, em alguns casos, ser fatal. Distúrbios no sangue e no sistema linfático, distúrbios vasculares, distúrbios renais e urinários, distúrbios no tubo do intestino e gastrointestinal e distúrbios na pele. Eu pergunto para vocês, com todos os efeitos colaterais, vocês usariam esse medicamento? Sim ou não? Vocês estão me ouvindo? Não. Não usaria. Eu usaria se fosse me salvada da morte iminente. Aí eu usaria, porque aí eu correria o risco de morrer de outra causa, mas eu ia correr o risco. Se eu tivesse à beira da morte, com certeza eu usaria. Igual a Patrícia. Mas Eu olha acho que... que O que você acha? Olha, se você começar a ler bula de remédio, até de analgésico simples, se você lesse bula, você não tomaria. Então, a minha resposta, eu teria dúvidas. Talvez eu ia mesmo na linha da Patrícia. Mas se você fosse ler a bula de remédios que a gente toma no cotidiano, tá? A gente tem que... Talvez a gente não tomaria se a gente lesse. Agora, veja uma curiosidade. Se você acha que eu acabei de ler a bula da hidroxicloroquina, você se enganou. Essa bula é da Novalgina. O que eu estou querendo mostrar com isso? Não estou querendo defender a hidroxicloroquina. É isso que eu estava falando. Eu quero mostrar para vocês, eu não sou médico, né? Eu até estudei medicina. Novalgina. Eu até estudei medicina, mas eu não completei o curso por incompetência minha. Mas essa dúvida que nós temos da hidroxicloroquina é uma dúvida que eu acho que é muito mais política do que científica. Porque ninguém tem dúvida que qualquer remédio tem efeitos colaterais. Eu quis mostrar para vocês
Isso aí é uma transcrição da bula da Novalgina. Que a Novalgina também pode causar morte, e já causou. A questão que nós estamos colocando é o seguinte: se existe um fármaco, vamos imaginar que seja a hidroxicloroquina, que pode salvar vidas, por que não usar? Agora, sabedor que o uso dela também vai implicar em morte. A questão é uma questão matemática. É saber se ela salva mais do que mata. Óbvio que se ela mata mais do que salva, você não vai usar, é evidente. Mas se ela salva mais do que mata, você vai usar. Por quê? Porque você não tem alternativas. Deixa eu dar 2 dados importantíssimos, são dados históricos. Na Guerra do Pacífico, como era uma guerra, faltava, evidentemente, fármacos, faltavam meios e faltava soro fisiológico. Aí um médico, desesperado, porque precisava de soro para salvar os soldados, ele olhou para o Pacífico e disse: o que eu tenho em abundância? Aí ele viu vários coqueiros. Em cima do coqueiro ele viu coco. Ele imaginou o seguinte: água de coco. Água de coco, como está dentro do coco, ela está protegida contra vírus, bactérias, ela é limpa, totalmente limpa. Não tem como a água do coco, dentro do coco, ser suja. Depois ele raciocinou: a água do coco, todo mundo sabe que é rica em potássio. E todo mundo sabe que ela é um hidratante. Ele usou o seguinte: vamos usar água de coco em lugar do soro fisiológico. Ele usou. Com comprovação científica? Não. Ele usou no risco, porque o soldado ia morrer. E aí ele viu que salvou a vida, sem comprovação científica, por observação. Aí quando salvou a vida do primeiro, ele falou assim: vou usar isso, vou usar. E na Guerra do Pacífico se usou durante anos água de coco. E aí fizeram vários estudos pós Segunda Guerra Mundial, e somente em 1954 se comprovou cientificamente que, por incrível que pareça, você injetar água de coco funciona substituindo o soro fisiológico, não obstante o soro fisiológico ser melhor que a água de coco. Então, veja bem, olha quantos anos, 9 anos depois da Segunda Guerra Mundial, é que teve a comprovação científica. Agora eu vou dar um outro dado estarrecedor para vocês pensarem. A heroína, foi uma droga sintetizada pela Bayer no início do século XX, no final do século XIX, início do século XX. Heroína. E foi comprovada cientificamente, ou seja, com teste randomizado, comprovação científica que funcionava para crianças que tinham graves problemas respiratórios e de tosse. E ela foi comercializada em farmácias até 1920, quando se constatou, mesmo com comprovação científica, que, embora ela seja altamente eficaz, ela tinha riscos que não foram percebidos antes. Porque os riscos do uso da heroína não aparecem de imediato, evidentemente em doses pequenas, é claro. E aí ela foi proibida. O que eu estou querendo dizer com isso? Que comprovação científica não é algo estático, é algo dinâmico. Hoje você tem comprovação científica e amanhã você pode deixar de ter. Foi o caso da heroína. Agora repare o oposto. A Bayer descobriu logo depois um outro medicamento extremamente conhecido de todos nós, que é o acetil, que é o que a gente chama de aspirina. A aspirina não tinha comprovação científica até 57. Até 1957, a aspirina não tinha comprovação científica. As pessoas usavam porque, por forma de observação, verificavam que ela era um anticoagulante importante. Mas não tinha comprovação científica. A comprovação científica, salvo engano, posso ter errado a data, mas só ocorreu na década de 50. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Nós temos que tomar muito cuidado quando estabelecemos na medicina uma tentativa de criar uma ciência exata que ela não é. Aliás, não existe nenhuma ciência exata. O conhecimento humano é dialético, o conhecimento humano é dinâmico. A verdade de hoje pode não ser a verdade amanhã. A mentira de hoje pode ser a verdade amanhã. As coisas mudam. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Sobre a hidroxicloroquina, deixa eu dizer para vocês o seguinte: existem 3 tipos de medicamentos diferentes que as pessoas estão confundindo. Existe um medicamento chamado cloroquina, que é a mistura do quinino, que é uma planta da Amazônia, que também existe no Congo, quinino, que aí fez a quina,
com um detergente chamado cloro. Cloro, que todo mundo conhece. Se misturou cloro com quinino e verificou-se com o tempo que ele era um medicamento muito efetivo contra protozoários, especialmente, mas não unicamente, o protozoário da malária, que matava milhares de pessoas. Usaram muito a cloroquina, mas verificaram que a cloroquina não podia ser usada constantemente, porque, embora ela fosse um remédio eficaz, não era um remédio seguro. E quando você fabrica um fármaco, um medicamento, você quer que ele seja eficaz, ou seja, cumpra o papel, mas ele também seja seguro, ou seja, ele não traga malefícios. Mesmo que os benefícios sejam maiores que os malefícios, o que eu desejo é reduzir ao máximo os malefícios. Tanto você vê que na bula vem escrito assim, 0,0001% de ter isso, 0,000, você veja que existe matemática na medicina também. Pois bem, então, posteriormente, o que fizeram? Pegaram um átomo de oxigênio, um átomo de hidrogênio, criando uma molécula de OH, chamado hidróxido, e se colocou na cloroquina, criando um novo medicamento, anos depois, chamado hidroxicloroquina. Isso diminuiu a toxicidade da cloroquina, ela é muito tóxica. Pra vocês terem uma ideia, você usa cloroquina para limpar aquário. Então, ela é um medicamento muito poderoso, extremamente mortal contra protozoários. O vírus é um protozoário. Então, a cloroquina é um antiviral, só que é um antiviral inespecífico. O que é um antiviral inespecífico? É um antiviral que ele não tem uma espécie de radar, ele não tem uma espécie de sonar, ele não tem uma espécie de funcionamento específico para um tipo de vírus. Ele funciona de modo geral. E ao funcionar de modo geral, ele não funciona bem, porque ele é inespecífico. Mas ele funciona, não há dúvida disso. Agora, ele causa efeitos colaterais. Então, se criou a hidróxido. Não se criou a hidróxido por causa da Covid-19, é óbvio. A hidróxido é muito mais antiga. Mas se criou porque existiam várias outras doenças, como lúpus, febre reumatoide, que precisava de cloroquina e precisava que a cloroquina fosse usada constantemente, permanentemente, ou seja, diariamente, de forma crônica. E aí a cloroquina poderia ser mortal. Então, diminuiu-se a toxicidade mais ou menos em 40% com a hidróxido. Então, é um remédio que tem o mesmo efeito da cloroquina, só que com muito menos efeitos colaterais. Então, ninguém, em sã consciência, apesar de se falar na mídia, imaginou utilizar cloroquina contra qualquer vírus, inclusive contra o SARS-CoV-2. Imaginou-se utilizar a hidróxido, que é mais moderno. Agora, existe um outro medicamento, que é a mefloquina. Mefloquina. Você repare, qual é a diferença da mefloquina para hidroxicloroquina? Não tem a palavra cloro. Significa que não tem o agente detergente. Então, ele tem o quinino, que é um elemento da natureza que impede ou que dificulta o acesso celular, ou seja, a infiltração de protozoários de qualquer natureza, viral ou não, dentro da célula, mas não tem o elemento destruidor, o elemento cloro. Então, ele é um remédio usado de forma preventiva. Quem fez isso? A Rússia e o Congo. O Congo fez sem querer. A Rússia fez de propósito. Qual é a diferença de sem querer e de propósito? No Congo, tem muita malária. Então, no Congo, as pessoas tomam constantemente mefloquina para evitar pegar malária. É um profilático, não é um remédio curativo, é um remédio para evitar a doença. É profilático, uma profilaxia. E aí verificou-se o seguinte, no Congo e nas regiões ali próximas do Congo, é baixíssimo o índice de incidência do SARS-CoV-2. É óbvio que eu não posso dizer, a incidência de SARS-CoV-2 é mínima no Congo porque eles tomam mefloquina há anos. É uma série de coisas. Tem a questão da temperatura, tem a questão da ambiência, tem a questão de que é um país com uma densidade demográfica baixa. É evidente que tem muitos fatores e eu não tenho comprovação científica que a mefloquina funcionasse ou que funcione. Senão eu distribuía para todo mundo mefloquina. Mas é um fato a ser estudado. A Rússia não perdeu tempo. A Rússia verificou isso logo no início e distribuiu massivamente a mefloquina.
Aí você vai dizer, mas tem muita incidência na Rússia. Mas a Rússia tem as condições climáticas perfeitas para o vírus, porque também é uma outra coisa muito importante. Nenhum ser protozoário, animal e vegetal, qualquer um desses 3 reinos, são 4 reinos, né? Eu estou excluindo o reino mineral. Esses 3 reinos precisam de ambiência. E dentro da ambiência existe a temperatura. Quer dizer, o ser humano, por exemplo, não consegue viver a 100 graus Celsius positivos. E também não consegue viver a 100 graus Celsius negativos. Se nós fôssemos um vírus, nós não conseguiríamos infectar pessoas que vivessem nessas temperaturas extremas. Então, é óbvio que ninguém tem certeza absoluta de qual é a temperatura ideal para o vírus, mas se estima que abaixo de 3 graus, esse vírus não gosta. Não é um clima agradável para ele. E acima de 15, 18 graus, também não é agradável para ele. Não significa que ele não sobreviva, porque ele está dentro do corpo humano, cuja temperatura média é 36 graus. Ele está protegido. Mas ele não gosta de temperaturas muito baixas, razão pela qual você verifica que os países de clima frio muito extremo não tiveram uma incidência muito alta, e os países de clima quente também não tiveram uma incidência muito alta. Você vai dizer assim, o Ceará tem um clima muito quente, teve uma incidência muito alta. Não é verdade. Fortaleza, capital, teve, mas o Ceará não teve, como estado. Por que Fortaleza teve? Porque não é só uma questão de ambiência, é uma questão de transmissibilidade. Ele é muito transmissível, e lá teve carnaval. Eu posso afiançar, sem dúvida, que se nós não tivéssemos tido o carnaval na dimensão que nós tivemos esse ano, nós não teríamos o número de infectados. Isso aí eu acho que é uma unanimidade. Então, são muitos fatores que falam sobre essa questão. Aqui está um gráfico também interessante sobre as principais pandemias e principais conflitos mundiais e como eles alteraram a curva de crescimento populacional. A curva em azul é a curva real. Repare que em 1974, em que todos nós praticamente éramos nascidos já, nós tínhamos 4 bilhões de habitantes. Em 2023, daqui a 2 anos, nós vamos ter 8. Repare que em pouquíssimo tempo nós dobramos a população. Agora, repare, se não tivesse acontecido nada, que é a curva em vermelha reta, qual seria a população de hoje? 14 bilhões. E assim por diante, depois vocês podem ver esses diagramas, que eu vou disponibilizar eles para vocês verificarem o impacto das pandemias e das guerras na questão populacional, que é uma questão muito importante. Eu estou tentando não me alongar muito, porque eu tenho um hábito, a professora do Zé que sabe disso, de falar muito, né? Eu estou com medo de passar da meia-noite, e aí a palestra que estava marcada para hoje já virá uma palestra de 2 dias, o que seria, obviamente, proibido. Agora, repare aqui o seguinte, aqui, mais ou menos, o número de mortes nos Estados Unidos. Então, você vê o seguinte, a Guerra Civil Americana praticamente matou 1 milhão de pessoas nos Estados Unidos. A gripe espanhola matou 675 mil. A Segunda Guerra Mundial matou 405 mil. E estima-se, é uma estimativa, que o SARS-CoV-2 pode ser que mate até 200 mil americanos. Então, não estamos falando de uma coisa pequena. Estamos falando de uma coisa grande. Estamos falando de um quarto, a quarta maior mortalidade da idade contemporânea. Veja que eu não estou colocando aqui a peste negra, outras questões, estou colocando questões contemporâneas, né? Então, você vê que não é uma coisa também a ser subestimada. Não é uma gripezinha. Aliás, um detalhe, esse vírus, esse coronavírus, não é da linhagem de gripes, é da linhagem de resfriados, acreditem ou não. Existem várias linhagens de vírus, e eles são classificados. E a classificação dele é classificação muito mais próxima de um resfriado que de uma gripe. Não significa que ele é menos letal, porque resfriado não é menos letal que gripe. Isso é uma lenda que a gente tem. São doenças ou morbidades diferentes. Outra coisa muito importante. Por que o coronavírus ele é tão, assim, perigoso? Porque nós conhecemos vários coronavírus. Em particular, 7. 7 coronavírus nós conhecemos. Mas só conhecemos 3 coronavírus que têm capacidade de infectar humanos entre humanos. Então, preste atenção. Nós tivemos
um coronavírus que era capaz de sair de uma ave, que foi a gripe aviária, né? De uma ave e infectar um ser humano. Mas uma vez esse ser humano infectado, ele não era capaz de infectar outro ser humano. Então, só 3 coronavírus têm essa capacidade ímpar, singular, surpreendente, de, vindo de um animal que infecta um humano, esse humano infectado infectar outro ser humano. Quais são eles? O SARS-CoV-1 de 2003, o MERS e o atual, que é o SARS-CoV-2. E por que ele é difícil de combater? E por que ele chama coronavírus? Porque todo vírus, ele tem uma capinha de proteção, que é uma capinha de proteína. Quer dizer, ele é um protozoário, né, relativamente inteligente, porque ele tem dentro dele um conteúdo genético, e esse conteúdo genético dele é muito frágil, seria muito fácil de destruir. Então, ele já vem, por obra da natureza, com uma capinha de proteção de proteína. Então, eu tenho que quebrar essa capa de proteína para poder destruir o vírus. Por isso que é muito mais difícil destruir o vírus do que uma bactéria, que a bactéria não tem essa proteção. Agora, o que o coronavírus tem? Todos os 7, e em particular os 3, e em particular ainda mais o SARS-CoV-2. Ele tem uma dupla camada. Ele tem a camada normal que todo vírus tem, e ele tem um envelope por cima, que é em forma de espinhos, por isso que chama-se coroa, que em italiano é corona, né? Que o protege duplamente. Então é muito difícil eu entrar nele, destruir e chegar ao material dele. Porém, ele tem uma outra particularidade, ele não tem DNA. Os vírus normalmente têm DNA. Esse vírus tem RNA, que é uma coisa muito mais simples. Isso é bom e é ruim. É bom que é mais fácil de destruir. Mas é ruim porque é mais fácil replicar. Porque se é RNA, ou seja, se a mensagem que ele tem do código dele é mais simples, ele é mais fácil de replicar. Por isso é que estão dando medicamentos como a hidroxicloroquina, já desde o início, porque a hidroxicloroquina tem a capacidade, em função do cloro que ela tem, de tornar o ambiente celular hostil ao vírus. E é por essa razão que agora estão se descobrindo, não por comprovação científica, mas por observação, que a hidroxo não funciona, e é fato, não funciona na segunda e na terceira fase da doença. Essa doença tem 3 fases. Especialmente na terceira fase, ela é inútil. Por isso que há muitos relatos científicos, artigos dizendo, o hidroxo não funciona, cloroquina não funciona. De fato, não funciona. Na terceira fase, não funciona. Mas ela funcionaria na primeira fase. Porque na primeira fase, ela torna a célula, a nossa célula, inóspita para o vírus. Mas se ela não for tomada até os 7 primeiros dias, que é a primeira fase da doença, o vírus já entrou dentro da célula e já replicou em função do RNA. E se ele já replicou lá dentro, é muito difícil que um detergente, que é o cloro, da cloroquina, faça com que seja uma dose suficiente, que não seja mortal ao ser humano, destrutiva para a quantidade de vírus que já estão dentro da célula. Por isso que ela não funciona na segunda fase, ou funciona pouco, e funciona pouco na terceira fase. O que não quer dizer que as pessoas não utilizem no ato de desespero. Porque se você tem um paciente morrendo, você não tem nenhum remédio, você dá esse. Mas, me parece, eu acredito nisso, é uma crença minha, não sou médico, que vai ter comprovação científica no futuro que a hidroxicloroquina funciona nos primeiros 7 dias. Eu conheço muitos médicos, eu fiz o curso de medicina, não completei, e, portanto, tenho muitos amigos médicos que completaram o curso, e todos eles que estão na frente de combate dessa doença estão relatando, por observação, que ao dar hidroxicloroquina nos primeiros dias, os pacientes se recuperam rapidamente, e isso é praticamente uma unanimidade. Tem uma médica amiga minha que acredita que não, acredita que isso é uma coincidência, mas a maioria dos médicos que eu conversei dizem isso. Eu, se pegasse a doença, eu tomaria, com certeza, a hidroxicloroquina. Não estou recomendando que ninguém faça isso, até porque eu não sou médico, nem poderia fazê-lo, mas na ausência de outro medicamento, eu tomaria.
Porque qual é a alternativa da hidroxicloroquina nas primeiras fases? Novalgina. E Novalgina a gente sabe que é um analgésico. Ou seja, ele não vai combater a doença. Ele vai combater os efeitos. E todo mundo sabe que combater a febre não funciona. Você tem que combater o que está gerando a febre. Aliás, a febre é defensiva. Ela é uma defesa do organismo. Mas, enfim, eu falo muito. Aqui vocês têm uma ideia de que ela realmente não é uma gripezinha, não é uma coisa também sem importância pelo número de mortos nos Estados Unidos em particular. Eu optei por fazer um gráfico dos Estados Unidos porque lá é mais fácil coletar dados confiáveis. Nós estamos no Brasil, sou brasileiro com muito orgulho, mas nós sabemos que os dados brasileiros não são tão confiáveis. E os dos chineses são completamente não confiáveis. Então, achei que fazer comparação com os Estados Unidos seria uma comparação mais científica para a nossa apresentação. Aqui é uma espécie de letalidade das armas, né? Para vocês terem uma ideia, uma arma química, como, por exemplo, 300 quilos de gás sarin, ele destrói 0,22 km², ele consegue matar até 200 pessoas. Uma arma nuclear, mais ou menos igual a Hiroshima, consegue matar até 80 mil soldados, atingindo quase 10 km². Mas 30 quilos de esporos de antraz consegue matar 100 mil pessoas. Então, eu não estou insinuando, em nenhuma hipótese, não estou fazendo nenhuma ilação nesse sentido, de que isso seja uma arma biológica chinesa. Eu sei que tem sites aí, vamos dizer, sensacionalistas que estão vendendo essa ideia, não estou vendendo essa ideia, mas estou só mostrando que, se isso fosse uma arma biológica, realmente ela é mais efetiva até do que uma arma nuclear. Aqui, mais ou menos, o efeito letal de armas biológicas, de modo geral. Não vou tecer muitas considerações sobre isso, mas vou deixar aí para vocês, mais ou menos para vocês terem uma ideia de como é que se pesquisa armas biológicas no mundo, porque nós ignoramos que isso existe. Os Estados Unidos têm essas armas, a China tem essas armas, a Rússia tem essas armas, muitos países têm essas armas estocadas. Graças a Deus, nenhum louco pensou em utilizar essas armas, né? E aqui tem vários tipos de bioarmas, né? Antraz, varíola, peste bubônica, botulismo, etc., com o que ela pode fazer, com o que ela pode infectar. Bom, era mais ou menos uma apresentação geral que eu queria fazer. Falamos pouco sobre como vai ser a sociedade pós-pandemia. Ela vai ser diferente. Ela vai ser diferente não porque a pandemia vai mudá-la, mas porque a pandemia vai acelerar processos que já estavam em andamento. Então, por exemplo, teletrabalho. Não foi a Covid-19 que inventou essa modalidade, ela já existia. Ela vai ser ampliada. Aulas não presenciais como essa que nós estamos dando hoje. Já era uma tendência. Essa tendência vai se acelerar. Contato humano. O Brasil é um país, graças a Deus, de muito calor humano, de muito contato. Nós vamos perder, em parte, isso, com certeza. Nós vamos irmos em direção mais a um elemento alemão, um povo um pouco mais frio, mais distante. Viagens internacionais. Vai acabar a farra dos voos internacionais. Porque hoje você vai ficar com medo de visitar outro país e ficar preso lá no outro país. Quer dizer, até esse trauma desaparecer vai levar muito tempo. Vamos ter receio de entrar dentro de um canudo metálico, porque o avião nada mais é que um canudo metálico gigante, né? Em que todo mundo fica preso, respirando o mesmo ar durante 12 horas. Então vai ter um certo pavor de se fazer isso. Você sabe que os assentos dos aviões são cada vez menores para caber mais gente, e as passagens ficarem mais baratas. Esse foi o segredo de que a gente pôde conhecer o mundo todo sem ter muito dinheiro. E agora todo mundo vai ter assim, um certo constrangimento. Constrangimento não é bem a palavra, um certo receio de ficar com esse contato tão próximo com outras pessoas. E vamos ter um colapso econômico mundial, não há dúvida disso. E vamos ter algo que, infelizmente, vai acontecer de forma irreversível. A China, dentro de todos os países, vai ser o país beneficiado. Não há dúvida disso. Ou seja, o processo de declínio do poderio americano, de declínio da democracia liberal anglo-americana,
que já era um processo em curso, muito lento, que alguns achavam que era reversível, talvez se torne irreversível. E nós vamos caminhar, talvez, para um modelo mais próximo, não necessariamente igual, ao modelo chinês, que se mostrou nessa pandemia muito mais eficiente. E vamos também ter uma suspeita que vai ficar por muito tempo, até que se prove que sim, ou que se prove que não, e esse vírus teve uma certa culpa chinesa. Eu sou da teoria de que não é uma arma biológica, isso aí é uma teoria da conspiração, não foi feito de propósito, mas também não acredito que você tenha comido um morcego e a partir da ingestão de um morcego, e não se come cru, se come assado, e qualquer coisa assada numa temperatura elevada destrói qualquer tipo de vírus, tenha infectado um ser humano e esse ser humano tenha passado. Eu acho que é uma coincidência muito grande o vírus ter surgido justamente numa cidade, que é a única cidade chinesa que existe um laboratório de biossegurança nível 4. Para quem não sabe, o nível 4 é o nível máximo de segurança, ou de biossegurança que um laboratório pode ter. Então, eu acredito que eles estavam pesquisando, a China quer ser um país hegemônico do mundo, quer se destacar, então eles estavam pesquisando a cura da AIDS, eles queriam sair na vanguarda da cura da AIDS, e eles estavam pesquisando alguma coisa que combatesse a AIDS. E repare a coincidência, e não sou eu que estou falando isso, há um prêmio Nobel, que foi um dos que descobriu a AIDS, que tem essa teoria, porque dentro do genoma do SARS-CoV-2 existe um pedacinho que é muito semelhante ao vírus HIV da AIDS. Então, essa teoria é razoável, porque eles poderiam estar pesquisando nesse laboratório de biossegurança formas inflamatórias para combater a AIDS. Todos nós sabemos que a febre e a inflamação são dois mecanismos básicos de defesa do organismo contra doenças. Então, nós sabemos que quando você bate o pé e o pé incha, criando uma inflamação, ela é protetiva. Nós sabemos que quando você está com qualquer doença, você tem uma febre, que também é protetiva. Então, essa doença, como tem uma característica extremamente inflamatória, você veja que ela não tem característica respiratória, como se imaginava. Na verdade, a ausência ou a dificuldade de respiração se dá pela inflamação. E como se pesquisa febre e inflamação como métodos de cura, inicialmente, para curar a AIDS, logo no início dos anos 80, quando foi descoberta a AIDS, a primeira tentativa de se eliminar o vírus da AIDS foi aquecer o sangue humano. Eles tiravam o sangue humano de um paciente, aquecia e recolocava no corpo humano. E verificou-se que destruía o vírus in vitro, mas não destruía no corpo humano, porque quando você reintroduzia, ele se recontaminava. Mas foi feita essa tentativa. Eu estou dizendo isso para mostrar que tentativas de fazer febres artificiais e fazer inflamações artificiais são tentativas válidas, comuns de se combater doenças, ou de se fazer vacinas contra doenças, ou de fazer fármacos contra doenças. Então, não sei se estavam fazendo uma vacina, se estavam fazendo um medicamento, um fármaco, mas há uma suspeita, apenas uma suspeita, que foi levantada não por mim, obviamente que não, mas pelo prêmio Nobel, que não pode ser descartado. Eu esqueci o nome dele, mas está no meu artigo que eu distribuí para todos vocês, de que estavam sendo feitos testes na China, nesse laboratório, e escapou por uma falha de segurança, o que acontece, realmente é possível acontecer, não intencionalmente, mas sem querer, alguém contaminado. E aí, essa pandemia se espalhou. Agora, se isso é verdade ou não é, nós vamos saber isso muito mais tarde. Agora, existe uma responsabilidade chinesa? Existe. Porque, indiscutivelmente, a China camuflou esse acontecimento do mundo durante 2 preciosos meses. E criou um problema com a Organização Mundial de Saúde que foi conivente com isso. E é por isso que o presidente Donald Trump e a Alemanha também está agora desejando, o Japão também está sinalizando no sentido de até sair da OMS. Porque é como se a OMS tivesse sido comprada por um país estrangeiro, a afirmação um pouco forte, mas estão se cogitando isso,
porque durante 2 preciosos meses foi silenciada pela China, que sabia que o vírus era contagioso entre humanos, e a China insistiu que ele era um dos tipos de coronavírus mais comuns que não contagia entre humanos. Então, a China disse, olha, não, tem uma doença nova, tem um coronavírus, nós estamos pesquisando, mas fiquem tranquilos, porque ele veio do morcego, na verdade, de uma espécie chamada pangolim, que na verdade é um tipo particular da espécie morcego, e que ela infecta o humano, mas o humano não passa. Então, durante 2 meses foi vendida essa narrativa. E nós perdemos 2 meses preciosos. Você vê, se essa informação tivesse chegado ao Brasil, em particular, 2 meses antes, talvez a gente tivesse interrompido o carnaval, por exemplo. E no mundo todo teríamos outras questões. Enfim, eu falo muito, mas foi uma espécie de explanação geral sobre essas questões. Eu estou agora totalmente aberto aí a vocês, a comentários, a perguntas, como vocês acharem mais conveniente. Professor Reis, muitíssimo obrigado